Bom, nós estamos aqui para falar de uma coisa nova. Estou brincando, uma coisa que vocês conhecem, só tem um nome diferente. Nós vamos falar, vai ser um painel para discutir advocacy, né? Então, esse termo é um termo que nasce no exterior e a ideia é que se construam histórias e consiga se fazer defesa das necessidades e dos problemas dos pacientes, coisa que vocês já fazem com outro nome já há muito tempo, né? Por isso que eu digo que é uma coisa nova, mas que já conhecem. Então, cada vez mais, isso é importante no campo da oncologia, a gente vem conseguindo mostrar, principalmente no Brasil, esse tipo de atuação e a importância disso. Vocês são advocacy, isso é que é mais importante. E a gente tem aqui no Brasil, esse é já um comentário meu, a gente já tem aqui no Brasil um certo pudor até hoje ainda de organizar as ações, porque lobby aqui no Brasil ficou com um nome muito feio, né? Ficou sinônimo de coisa mal feita, de coisa esquisita, quando, na verdade, o lobby, do ponto de vista político e jurídico, é perfeitamente aceitável se feito com ética e feito com trabalho correto, e que vocês fazem isso já também há bastante tempo. Então, a gente tem que mudar esse negócio e aproveita que tem um nome novo, passa a usar advocacy. Bom, só que para fazer isso, as pessoas têm que ter ferramentas adequadas, têm que saber colocar o seu trabalho para fora, isso também é uma coisa que eu falo já há bastante tempo, tem que poder exercer essa advocacy completamente. Então, para começar, eu vou chamar Andrew Spiegel, ele é o diretor executivo da Global Colon Cancer Association, que vai falar um pouquinho sobre as ferramentas para o uso desse trabalho e como é que isso acontece. Andrew, the floor is yours. Good afternoon, and thank you for the introduction. My presentation is going to be in English, so if you want to put on your headphones, if you have headphones, to hear Portuguese, that would be a good idea now. However, the slides that I use when they get up there will be in Portuguese, okay? So I want to start by thanking the panelists for coming out to our second year at TJCC, and we appreciate the panelists coming today. Some of them were just substituted because our other panelists had other emergencies, and some of them have filled in last minute, and I thank them very much for doing that. On my computer, I have this presentation in English, so I'm going to try to follow on, so do bear with me. Great. So my name is Andrew Spiegel, and I am the Executive Director of the Global Colon Cancer Association. We are a 7-year-old organization, but my time in advocacy is close to 20 years. We've been advocating in the United States for health policy for colon cancer patients for almost 20 years. And we are very happy to be back here again for the second year in a row at this conference. And I want to begin by, of course, thanking our conference sponsor. Locally, it's Roche. And back in the U.S., pharma and the biotech industry have been very generous to help us be able to travel around the world and do engagements like this. And Roche has not only been a great sponsor and partner for us, but they've been a real help in getting these panels together. And so I really thank Roche for all of their help locally. So what we're going to talk about today are principles of advocacy in access decisions. So we all know the government has to make difficult decisions all of the time about access. And what we're going to talk about is some general principles of advocate involvement in access decisions. And we're going to talk a little bit about my experience in the colon cancer world in the U.S. and how those learnings may or may not apply to other places. And then we're going to talk about a couple of the resources that are available for advocates to help train them get involved in access advocacy. So let's talk a little bit about, first, of the old days. When a policymaker has to make a decision about whether to approve a new therapy, there's really two things that they traditionally called upon. That is the clinical opinion and the value opinion, the economic opinion. And the policymakers take the evidence given to them by the clinical opinion and the economic opinion,
and they make a decision about whether they're going to approve or cover a certain therapy, or in this case, a drug. But one of the problems with that school of thinking is that the clinical evidence doesn't always answer all of the questions. So we have the opinion of the physician, we have the opinion of the economist, but there still remains some questions that are uncertain, some uncertainties. Some of those uncertainties cannot be answered just by the clinical data and by the value economics, such as questions like, what is meaningful? What is a meaningful benefit to patients? Or what are the long-term effects of this therapy? Or what is the actual pathway of care? All of these questions up here are questions that cannot be answered by the data. These are questions that really can only be answered by patients. And it's the patient involvement. It's the patient involvement that brings about their perspective and their experiences that helps illuminate all of the uncertainties that exist when governments or payers are doing value determinations. So we now know that it's important for patients to be involved in the process. And how do we do that? So, well, there's really 4 principles that are well accepted around the world. And of course, they don't all apply in every country, but the 4 principles really are interconnected and really help advocates gain access to much needed therapies. So, and their relationships, you have to build relationships with the policymakers. So you have to go meet your health ministers and go meet all the policymakers and government officials so that you have a relationship with them. And then you have to work across all advocacy communities. So share information with other advocates, have other advocates join you in your march for change. And also get buy-in from other stakeholders, such as the medical community or the advocacy community, or even the manufacturers. But you want to have strong relationships with all of the key stakeholders, and you want to be able to share that. And then you have to have the evidence, because you could have the best relationship with a regulator, and you could have great people coming in to ask for policy change, but it doesn't work unless you have data. So you have to use existing data or create your own data to take to the policymaker to back up your claim that there's an unmet need out there that needs to be addressed. And then, of course, you have to explore the involvement opportunities of your government. Every government now around the world, from the WHO down to the local level, invites patients to get involved in healthcare decisions. I don't speak for Brazil, but I hope that's the case in Brazil, where policymakers are asking for the patient voice to be heard on these value determinations. And if the patient voice is not being heard, then that in itself is something that needs to be demanded by the community. So what we're going to talk about is a little bit of reflections on my experience in access advocacy, and then we're going to hear from all the other panelists locally from Brazil who have experience in access advocacy, and they're going to tell you their stories. So a little bit about colorectal cancer. So colon cancer can be prevented through screening. It's the only major cancer that you actually can prevent through screening. Think about when a woman goes for her mammogram, they're trying to detect breast cancer, right? When a man goes for a prostate exam, they're trying to detect prostate cancer, right? But when you go for a colonoscopy, you not only have an opportunity to prevent cancer, to detect cancer, but you also have an opportunity to prevent the cancer. Because if you remove the precancerous polyps, which can live in your body for 10 or 15 years, then you have an opportunity to remove the polyp, it never turns into a tumor, and you've avoided a cancer. So each diagnosis, an early diagnosis, like in most cancers, means that there's a much better chance of survival. And screening has to begin at age 50 for all regular non-risk people. So in the United States, in colon cancer, back in the 1990s and before, it was very much like it is here in Brazil. There was no national screening programs. Colon cancer was the second leading cause of cancer deaths. It accounted for 150,000 Americans being diagnosed with colon cancer each year. 50,000 Americans died from colon cancer each year, and 5% of the whole population got colon cancer. It really was an epidemic.
But most importantly for us, there was no patient advocacy movement that happened in the U.S. for colon cancer. All of the other major cancers were well represented by the advocacy community, but back in the 1990s, there was no patient group for colon cancer. And as a result, someone was diagnosed with colon cancer every 4 minutes in the United States, and somebody died every 9 minutes. So really, we're talking about quite an epidemic here. So why should you care about colon cancer? Well, it's growing here in Brazil. This cancer is growing worldwide. Oh, wrong button. Okay. This cancer is growing worldwide, and in fact, in the next 15 years, this cancer is expected to double worldwide, and there'll be 2.4 million people who are diagnosed with colon cancer every single year. This is the third leading cause of cancer deaths worldwide. There's over 620,000 people that die from colon cancer every year, and there's more than 1.4 million who are being diagnosed. And in Latin America, colon cancer is growing like this. It's growing in part because unhealthy lifestyles are coming in, sedentary lifestyles, wrong foods. As more cultures become more westernized, everywhere around the world we see colon cancer increasing. And it has a tremendous economic burden of over $33 billion per year. And even that is growing as treatments become more expensive. So when we think about what colon cancer was like back in the United States, back in the 90s, very low screening rates, probably around 30 or 40%. People feared the results, and so they wouldn't get screened for the cancer. People feared the test itself, so they wouldn't get the tests. People feared the prep. So if you're going for a colonoscopy, you have to prepare your body, which means you have to empty your body. And people fear that. There was people that feared taking the drinks that have to empty your body. People thought that it was an old man's disease. Only old men got colon cancer, but actually the fastest growing population in the world of newly diagnosed colon cancer people are young people, people well under the age of 50. So this is not an old man's disease. There was a lack of healthcare provider uptake. There wasn't much awareness in the medical community about the need to screen for colon cancer. And of course, there was no patient advocacy groups. And that, of course, we know is a big reason why there was no movement in the United States for colon cancer. So we've seen since the early 90s all the way through today that the screening rate is now approaching 70% in the United States. That's tens of millions of people now who get screened who didn't get screened before in the United States. And as a result, now in the United States, we see that colon cancer death rates are way down. They're down 50%, in fact. So you're talking about tens of thousands of people per year who will not die of colon cancer as a result of the colon cancer movement in the United States. The screening rate is nearing 70%, and all screenings are now fully covered by government and private health insurers. And there's a law that mandates that these have to be fully covered by all payers, which was a big win in the U.S. because, of course, financial hardships are a big reason that people didn't screen for colon cancer. So now stage 4 patients, the sickest patients, the metastatic colon cancer patients, are now living 3 years or longer versus 20 years ago they were living 7 months. So even the people that are living with cancer are living much longer and living better lives. There's now numerous patient groups in the United States, celebrities such as the journalist who was on the last panel, who seemed very popular. Celebrities like him have embraced the cause in the United States, and that has helped get this disease on the map. And it's now a very commonly discussed disease in the U.S. And there's a long way to go. There's still 30% of the people that are not getting screened, but we've made great advances. So the real question is, how did we get there? Well, I don't have a magic answer for you, but we did create the patient advocacy movement. I started an organization with a group of other people called the Colon Cancer Alliance, which is now the oldest and the largest patient group in the world dedicated to colon cancer. But there's also other groups like Fight Colorectal Cancer, and the American Cancer Society has taken on colon cancer. There was the creation of the NCCRT, which is the National Colorectal Cancer Screening Coalition, and that is a public-private partnership between the American Cancer Society and the Center for Disease Control, the government, the CDC. And I'll talk a little bit about that, but that partnership has done a lot, and they have a good strategy on how to be a successful advocate and get a disease like colon cancer on the map.
Physicians were getting sued in the United States. Legal malpractice cases were being filed against them because they were not ordering colon cancer screenings and people were dying. And you can rest assured that that changed the environment very quickly when it comes to physician buy-in. Many physicians joined in the movement to get colon cancer screening covered so that they could properly do their jobs. And of course, the government recognized that this was a big problem. We were able to pull data together which showed that for every dollar the government invested in screening, $3 in treatment costs was saved. And when you're able to gather data like that, that was the key, I think, when we went to policymakers and we showed them the second leading cause of cancer death, 50,000 deaths per year, 5% of the population. And oh, by the way, screening is cost effective. It became a much easier sell. And so we're working here in Latin America, and I'm going to tell you a few minutes about what we're doing. But a lot happened in the United States that accounted for all the success stories that we now see. So this NCCRT, the National Colorectal Cancer Roundtable, really that came because there was this great need between the public and the private sector to get together and form some sort of partnership. And so they came together with 4 strategies, 4 strategic goals of how they would accomplish a campaign that they launched called 80% by 2018. The hope was to get 80% of the population of the United States screened for colon cancer by next year. And so they're not going to make it, but they did get to close to 70%, which is still a huge gain. And they did it by these 4 pillars: moving consumers to action, removing barriers to screening, and promoting systems by using providers, payers, employers. We got buy-in from all major employers, such as the car manufacturers that are self-insured, and big companies that would employ tens of thousands of people started engaging in screening programs. And then, of course, they built a great state-of-the-art website. They've invited hundreds of groups to join in the movement, and we got to keep the movement going. And so those 4 pillars really were the key to the strategy for the NCCRT. But they actually put together a plan, 10 steps, that they felt could help achieve this goal of 80% by 80, which was to get clinicians, insurers, employers, the general public, really all stakeholders in the colon cancer world together and educate them about the disease. And then, of course, we needed to engage more effectively the employers and the payers, because ultimately the employers are the ones that provide a lot of insurance coverage in the United States, and those were the ones that would tell their employees to get screened. And we also had to find strategies for newly insured people, because the new insurance came into play in the United States a few years back, and so we had to find ways to educate the new insured that they now have access that they didn't have before to screenings. And we had to find new ways to communicate with these folks. And we learned that the best way to do that is to talk really on a 5th grade reading level. That is the reading level that people in the U.S., you could tell by the president that we elected, the reading level in the U.S. is really 5th grade. So really you have to communicate with people at that level for them to understand these sort of concepts. We have to make sure that all the screening tools were available to everybody. And that we made sure at a minimum the cheapest test, the stool blood test, would be available to everybody. And create powerful, reliable medical neighborhoods around low-income neighborhoods so that the health centers became more friendly to local patients. The health centers would take in local patients and educate them about the need for screening. And recruited as many partner organizations as we could. Over 100 organizations have signed on to this pledge to get 80% by 80. And then, of course, as advocates, right, you have to focus on lower socioeconomic people. Those are the most underserved people. In fact, in the United States, the #1 community for colon cancer is the Hispanic community. That is the community that is hardest hit by colon cancer in the United States. So I can imagine in Latin America, it's even much worse. But of course, you have to just believe you can achieve it as an advocate. If you believe it, then you can do it, right? So these are some of the graphics from the NCCRT. That is the female version of the moderator of the last panel. Very, very popular television
newscaster in the United States, and her husband died of colon cancer at the age of 44. She took on that cause and was a huge, huge help. So if you could get celebrity buy-in on your disease, if you can get a celebrity that's been touched by the disease, or you can just get access to a celebrity, the right celebrity, not a bad celebrity, but if you can get a good celebrity, that can really help move the needle on getting coverage for your disease. So, if you want to learn more about colon cancer and the work that's been done in the United States, these are some of the resources that would be available to learn about the colon cancer movement. These are the 5 major colon cancer NGOs in the United States, as well as the CDC Screen for Life, which is the government program, and the National Colorectal Cancer Roundtable. And in there, you'll see some really great resources of how they've been able to move the dial in colon cancer. So, what about Latin America? What does any of this have to do with Latin America? Well, we have done a lot of work here in the last 2 years for Latin America. You could see we've attended and presented at many conferences that concern patient health and patient care. And we were here last year and did a panel just on colon cancer. And we're continuing to stay engaged in Latin America until the government puts colon cancer screening on the map, until the government initiates a national policy screening program. And we will continue to work in Latin America until this country, Brazil in particular, takes on the cause of colon cancer in Latin America. So what have we done? Well, one of the things that we did is that we put together an Advocate Access Advisory Council. So this is a really interesting concept that actually has gained a lot of attention around the world when I speak about access advocacy. What we did was we found people who specialize in an area of medicine called market access. These people are specialists that would be hired by a pharmaceutical company if they want to bring a new drug to market in a new country. And they advise and guide the pharmaceutical company on how to get coverage for their drug. Well, so far, no pharmaceutical company really in Brazil has taken the steps to tackle colon cancer full speed ahead. Companies like Roche and other companies have definitely been investing in the colon cancer community, and we can't thank them enough. But we don't have the millions of dollars that may come with the launch of a new drug for the access, for access. And so we don't have the money, right? Now, NGOs don't have the money to hire market access specialists. But what we did was we found these folks on LinkedIn. It didn't cost us anything. And we did a lot of research on them and found that these people would be the best people that we could possibly find. Some of them are in the audience here, so I thank you very much. We had a really good meeting today that I'll talk about in a minute. But these folks are going to help guide us as the Global Colon Cancer, as well as local NGOs, once they're formed, with getting access to screenings and to medicines that will help the colon cancer community. And we feel because we have great experience in the United States, and I could come here and I could tell your health ministers, this is what you have to do. You have to do this, 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 this. And as a result, it all worked in the United States, and your health minister would probably say, great, great, get out, right? So I don't know your local landscape. I couldn't possibly know it, but those people do. So what we've done, and what I would suggest to any NGO that can't seem to get their disease on the map, is to put together a group of specialists that know how to do it. And I know after this morning's meeting that we're going to do it. So I'm really excited about the Access Council that we put together, and so are a lot of other people around the world interested in this topic. So what I learned from my US experience to the Latin American experience is that it is possible to transfer some of what we've learned in the US to Latin America. Yes, that's the right slide. So it is possible, but we have to do this by partnering with local NGOs, partnering with local industry, and of course partnering with local experts, like I had shown, that know how to get the job done. So I don't claim to have all the answers. I can't tell you how to get coverage for colon cancer screening in Brazil, but I could tell you that we're finding the people that can.
And that's the movement that we're working on, is that we're now building local evidence. And the local evidence is the key, because if you don't have local evidence, like we did in the US, to be able to say every dollar you spend on screening saves $3 in treatment costs, if you don't have good, solid data to go into the health ministry, they're not going to listen to you. They're not going to accept your platform. I want to show you now a couple of resources that are available that I think will help guide you. The first one is called Access Advocacy A3. Now, this is a project that we worked on with another company over in Europe, but essentially these are stories from NGOs and from patient advocates who have put their stories to writing and given their expertise in how they were able to move the dial in their country. So we all know that we all are experienced advocates, and we know how to do it, but we know it's hard, but we also know it's very rewarding, right? And the question is, how do we package all of that experience together and all the knowledge that we have in ways that motivates and gives confidence and shares our passion with the policymakers, right? And so we put together this book, and it's just different stories. And I could send, if anybody emails me, I could send you a link to it. And it really tells you that what we have learned over many, many years is that what we all do is unique. So I could tell you exactly what we did or exactly what you should do for colon cancer, but that's not going to apply to breast cancer. It's not going to apply to any other cancer. And so what we do is that we do things that are unique, yet we have to be able to have a basic skill set of how to do it. And so we've put together a whole bunch of resources that tell other patient stories, other NGO stories, and it's called Access and Advocacy A3, and it's a series of cases that capture different approaches to access advocacy and sharing experiences as well as approaches that other NGOs around the world have done. And it's really good read, and you may just pick a couple of things from it that may apply to your situation. But in that book is a resource list. Now that is the slide that I think is the one to take the photograph of or the one to get a copy of. This slide has been what we did here is we took all of the top websites that train advocates on how to be an advocate, on how to move policy, on how to create the case for your disease, and each one of those resources will give a different approach as to how they do it. But I could tell you that everything you'd ever want to know about becoming an advocate or how to advocate can be found on all of those resources. And much of that can be translated for Latin America. But that's not it. There's more. I am on the board of directors of an organization called IAPO, which is the International Alliance of Patient Organizations. Some of you here may know it because we have a lot of members here in Latin America. And overall, we have 285, what happened here? We have 285 members at IAPO, and that is from 65 different countries, and they're made up of nearly, as I said, 285 to 300 patient organizations. And so what we have done is we have put together a toolkit, and the toolkit is a toolkit on everything you need to know from A to Z on how to become an advocate. Now, of course, advocating in the United States is different than advocating in Europe, which is different than advocating in Latin America. But this toolkit really does provide everything that a person that wants to become an advocate or wants to start a patient advocacy organization would want to know. And the table of contents really does lay it all out there. It has the framework for becoming an advocate, how to collaborate with other patient organizations. It gives great examples, pages of case studies of examples of patient organizations that have worked together and have done really good, successful access advocacy campaigns.
And it, of course, includes examples of how patient organizations have worked together. It teaches you how to collaborate with health professional associations, with government, with industry. It includes letters, sample letters to health ministers, sample letters to industry to make requests for donations and requests for assistance in partnership opportunities. It includes samples of everything you would need from A to Z on how to run an NGO. And so for those in the audience that are thinking about it, but they're not sure if they can do it, go to these resources that we have put together, and you'll see that the IAPO toolkit really, it's 100 pages long, but it's 100 pages of valuable information that I think will really help everybody become really good advocates. And so, again, I want to thank all of you for your time. I hope most of you understood me. If not, hopefully you understood the slides. The rest of the presentations will be in Portuguese. I once again want to thank Roche and Abrale for sponsoring and inviting us, and I thank everybody for their time. Thank you, Andrew. Obrigado. Agora eu queria chamar a Paula Jones, diretora executiva da Aliança contra o Tabagismo, vai falar um pouquinho sobre a experiência de exercer advocacy. Aliás, aqui e fora do Brasil. Boa tarde a todos e todas. O Andrew falou aí de advocacy de acesso, né? Eu acho que eu vou falar de advocacy de acesso a ambientes saudáveis, vou dar um passo atrás. Todas aquelas pessoas que ainda não têm o câncer, né? E o que a gente pode fazer para que a gente tenha que a gente crie uma sociedade em que as escolhas saudáveis sejam as escolhas fáceis, que não é o caso, não é à toa que o câncer, todos os tipos de câncer estão aumentando pelo mundo afora, tem a ver com a idade, mas tem a ver com os fatores de risco, com o estilo de vida, e o estilo de vida ele se dá num contexto social, né? Quer dizer, a gente não faz escolhas fora de um contexto. Essa luz no meu olho está uma loucura. Eu vou falar um pouco do que a gente gosta de chamar o advocacy, da arte de transformar o impossível em algo inevitável, porque essa foi a história da lei antifumo, que durante todo o período em que a gente trabalhou pela aprovação da lei antifumo, a gente ouviu isso uma série de vezes, que seria impossível, que nunca vai conseguir ter um restaurante livre de fumo, que um bar nunca vai ser livre de fumo, que isso é impossível. Ou seja, a gente ouviu essa questão do impossível muitas vezes durante todo esse processo. Eu acho que vai ter que me ajudar ali com o tempo, que está ainda no tempo do Andrew, para eu me controlar. A CT foi formalmente instituída há 10 anos, mas enquanto uma rede informal há mais tempo do que isso. Eu acho super importante a gente conseguir trazer para a pauta da promoção da saúde as organizações de pacientes, porque a gente vive muito em universos separados, né? Por exemplo, todo o trabalho que as organizações de pacientes fazem em torno do câncer é sempre voltado para a questão do tratamento. Eu acho muito importante, claro que tem várias exceções, né? Eu tenho algumas aqui na minha frente, acho que o trabalho que a MUC faz também é sensacional, enfim, mas eu acho que a gente precisa fortalecer esse diálogo entre as duas pontas, né? Porque eu acho que a questão da promoção da saúde, inclusive, ela é fundamental na resposta ao tratamento. Então, ela não é tão distante assim do tratamento, se a gente parar para pensar no que isso significa na resposta ao tratamento. O nosso foco é em políticas públicas e nas políticas de prevenção. A gente começou atuando só na área do tabaco e a gente expandiu o escopo. A gente acredita muito no trabalho em rede, no trabalho coletivo, no esforço de trazer pessoas em torno de uma causa, daí, assim, a admiração por tentar fazer um movimento né, o Todos Juntos contra o Câncer. A gente valoriza muito a nossa autonomia enquanto organização da sociedade civil, e eu acho que isso serve para ser tanto livre de interesses de governos quanto de indústrias, porque eu acho que a gente tem que ter o nosso espaço muito consolidado. Então, a gente tem que saber muito bem como dosar as relações, as parcerias, o diálogo, elas são sempre importantes, mas a gente tem que ter consciência de quem nós somos nesse quebra-cabeça, porque existem objetivos, funções diferentes, objetivos diferentes, e, no final das contas, no final, assim, quais são os interesses que estão em jogo para cada ator social, e a gente ter consciência plena de qual é o nosso papel nesse quebra-cabeça.
Isso aí a gente faz um seminário anual. Atualmente, a gente também trabalha com treinamento em advocacy para as organizações que fazem parte da rede, seja nesse evento que a gente tem anual, seja num curso de advocacy que a gente faz 2 vezes por ano aqui em São Paulo. Eu vou contar rapidamente o case da lei antifumo, porque eu acho que eu vou trazer alguns cases concretos que a gente está vivendo agora em termos de políticas públicas que a gente tem trabalhado ultimamente. Quem aqui do Brasil vivenciou isso, a lei antifumo, que houve uma mudança muito grande, né? Eu acho que diria que principalmente no caso da lei antifumo de São Paulo, é uma mudança que nenhuma pessoa, né, não tem, a não ser quem nasceu depois de 2009, né? Mas quem já estava aqui antes dessa época vivenciou como mudou o ambiente que a gente frequenta por conta da lei antifumo. Eu coloquei aqui vários slides, que eu não vou passar por eles detalhadamente, para deixar a apresentação disponível, porque o importante aqui é trazer os elementos do advocacy, né? Você precisa ter um problema, as evidências, né, que sustentam que problema é esse que você está falando. A gente tinha muito claramente que a questão do tabagismo passivo em ambientes fechados é um problema grave, que precisava ser feito alguma coisa, que a separação, né, que antigamente era aquela coisa, você botava um vasinho de planta no meio, a mesinha do lado de cá podia fumar, a mesinha do lado de lá não podia fumar, como se isso adiantasse alguma coisa. Ou no avião, né? Quem já pegou um avião assim, com aquela separação fictícia de fumantes e não fumantes, como se a fumaça soubesse ler a plaquinha, enfim, né? A meta, né, que a meta, por exemplo, a gente ainda tinha, no caso da lei antifumo, a gente tinha um respaldo muito importante, que foi uma ferramenta importantíssima do advocacy, que é um tratado internacional, que é a Convenção Quadro do Controle do Tabaco, que tinha um artigo específico que trata da lei antifumo. Tabagismo tem várias outras políticas, eu estou trazendo essa para poder trazer os elementos do advocacy como um exemplo. Uma análise de conjuntura, né, que a gente, na época, quando a gente optou, quais serão as... Porque você tem que, enquanto estratégia de advocacy, você tem que analisar o cenário, quais são as possibilidades que a gente tem diante do cenário político, econômico, enfim, você tem que fazer uma análise de conjuntura. E a gente percebeu que, na ocasião, que a nível federal, né, já tinha uma proposta de lei que não andava, que sempre aconteceu coisas que paralisavam. Então, vamos tentar, meio que a porta está fechada, vamos tentar entrar pela janela, né, de você ver quais são as alternativas de incidência política que você pode fazer. Então, a gente resolveu, vamos atuar a nível estadual. Tinha uma oportunidade política pelo fato do então governador de São Paulo ter sido uma liderança em algumas políticas de controle do tabagismo, ele tinha um interesse pessoal nesse assunto, ou seja, uma oportunidade política, e criamos uma rede estadual para tratar dessa incidência aqui em São Paulo. Fizemos várias pesquisas, né, que a gente chama de pesquisa para advocacy, pesquisa de opinião, como é que a população entende esse assunto, é uma forma também de você conseguir trazer à tona um debate público. A gente sempre, mesmo antes da lei, a gente viu que havia uma aprovação muito grande por parte da população, e que é outra ferramenta importante para você levar para os decisores políticos. Olha só, sobretudo, você também tem um respaldo da população em relação a esse tema. No caso, a gente sempre, né, porque tem todas as restrições orçamentárias, a gente fez muito pesquisa carona, ou seja, você não paga uma pesquisa de opinião inteira sozinha, você coloca 1 ou 2 perguntas nas pesquisas que são feitas regularmente, você consegue fazer isso a um custo bastante acessível. Comunicação, várias campanhas que foram feitas ao longo desses anos que a gente trabalhou com esse tema. Também outra coisa que a gente conseguiu bastante, que as organizações de pacientes que trabalham com temas de saúde, existe, na maioria dos veículos, um espaço de campanhas né, que são boas também para os veículos, você terem alguma campanha de interesse público. Então, é espaço que as organizações podem tentar aproveitar desse espaço. A gente conseguiu muito espaço pro bono. E o advocacy direto, né? Obviamente, você tem que visitar o decisor político, fazer audiências, trazer as evidências, convencer. A gente teve essa audiência com o Serra e ele, na sequência, propôs um projeto de lei. A primeira reação inicial dele, eu não vou fazer uma lei que não funcione. Então, vocês viram, a gente esteve lá em julho, saímos de lá com contato de todos os assessores e tal, e demonstrando, olha, essa lei já pegou em outros lugares, né, a forma de implementação foi essa, ou seja, todo passo a passo de assim, ó, isso pode funcionar sim.
né? Então, você tem que não só fazer a visita, mas fazer todo o acompanhamento pós-visita. E aí, depois, foi um processo longo, porque aí, né, ele foi enviado para a Assembleia Legislativa, e foi um processo bastante longo também de chamar a atenção do tema, porque o tema ficava engavetado, ou você tinha situações assim, infelizmente, acho que não só no Brasil, mas infelizmente você tem várias situações em que a questão lá não é o mérito do que está em votação e quais são as barganhas políticas que estão por trás disso. Então, a gente teve ocasiões em que você via as pessoas se esconderem atrás da pilastra para não dar quórum, porque era um projeto da situação e a oposição não queria, né, dar quórum para a situação. Então, você vivencia essas situações, a coisa é engavetada, não anda. Então, enquanto sociedade civil, você tem que ser muito criativo em como você chama atenção para aquele assunto. Então, a gente fez várias demonstrações que tivessem um efeito visual que pudesse ser interessante. Foi uma etapa longa de visitas constantes. Tiveram vários desafios com relação à oposição capitaneada pela indústria do tabaco via organizações de frente, porque é um tema que a indústria do tabaco não vai publicamente falar que ela é contra, porque ela não tem legitimidade nenhuma. Então, ela fazia isso através de associações de bares e restaurantes, alegando que iam ter perdas econômicas enormes e publicando anúncios de jornal. Então, pessoas que escreviam artigos de opinião, a gente ia procurar quem era aquela pessoa que escreveu aquele artigo de opinião falando que essa lei é um absurdo. Aí você ia olhar, você conseguia encontrar relações entre aquela pessoa ou que era advogado da indústria, ou porque escreveu um livro financiado pela indústria. Enfim, essas relações elas precisam ser expostas. Eu sou totalmente a favor da liberdade, desde que tenhamos acesso a todas as informações do que motivou a pessoa também a fazer aquela opinião, ou escrever aquele artigo, ou desenvolver aquele estudo. Isso precisa estar transparente para que a gente tenha condições de tomar uma decisão com base em todas as informações em cima da mesa. A gente depois descobriu que várias das entidades que eram as que estavam se manifestando publicamente contra a lei, elas tinham recebido doações da Souza Cruz para fazerem coisas, né, enfim, trabalhos sociais, bonitinhos e tal, e eram aquelas que estavam se manifestando publicamente contra a lei, alegando várias inverdades. E foi um debate intenso que, olhando assim, foi muito bom, porque nada como você criar uma polêmica para conseguir debater o tema com a população e, assim, você avançar na construção de um consenso. Então, às vezes, eu brinco que, às vezes, eu tinha que mandar umas cartas de agradecimento para a indústria do tabaco por toda a oposição que ela fez, porque isso gerou um debate fantástico. Eu sou super a favor do debate. Quanto mais debate, melhor. Quanto mais debate, mais condições a gente tem de formar opinião. E isso eu considero que sempre é uma boa coisa. Então, hoje em dia, dá vontade de estiver brigada, né, por toda a resistência, porque isso facilitou muito, inclusive, depois, na hora em que a lei entrou em vigor, na implementação da lei, porque todo mundo já sabia que tinha lei, porque saíram tantos artigos, tanto debate no jornal. Enfim, finalmente, né, foi aprovada a lei antifumo em São Paulo, ela virou um marco, que depois disso ela foi aprovada em vários estados brasileiros, e assim, literalmente copiaram o texto da lei antifumo de São Paulo. Ela foi um divisor de águas, principalmente em relação ao fumo em locais de lazer, em bares e restaurantes. Em outros lugares já era mais fácil, menos controverso, mas naquele ambiente ela foi uma verdadeira divisora de águas e foi super importante. Nenhum estabelecimento foi à falência por conta disso. Tem mais um aí, a marcação. Eu estou me organizando. Bota aí, por favor. Não, porque se ele não ficar olhando o número aí, eu vou... Depois acabou que a lei federal também avançou, quer dizer, a gente conseguiu chegar num resultado que era o resultado original, mas o fato de uma lei estadual foi um passo, né, para chegar nesse objetivo maior. Enfim, foi outro processo que eu não vou me detalhar aqui, mas que foi um processo longo. A lei antifumo é um sucesso, eu acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso, também do ponto de vista de impacto na saúde. A lei antifumo nacional também é um sucesso, né? A gente, inclusive, tem dados de redução de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, que são atribuídos às políticas de controle do tabagismo. Isso foi falado hoje aqui já várias vezes em outros painéis, que são um dos bons indicadores de sucesso que a gente tem no Brasil, um dos bons resultados no Brasil.
A gente aprendeu um monte de lição nesse processo, né? Eu acho que o que a gente aprendeu a fazer advocacy fazendo, como muitas entidades que estão aqui presentes, né? Você tem uma necessidade, você começa a correr atrás e você aprende muita coisa naquele processo. E a gente, ou seja, aí esse caso do tabagismo, né? Com uma ampliação que está acontecendo também a nível global, inclusive de você ver o que está acontecendo com os nossos indicadores de saúde em relação a outros fatores de risco, há uma necessidade de você atuar junto a outros fatores de risco, porque a nossa prevalência de tabagismo vem reduzindo e a nossa prevalência, por exemplo, de obesidade, ela está avançando de forma assustadora. As medidas que a gente adotou para o tabagismo, elas podem também serem adotadas para os outros fatores de risco das doenças crônicas, inclusive o câncer. Isso é uma fala da doutora Margaret Chan, ex-diretora-geral da OMS, e ela falou muito claramente que agora a gente não está falando mais só da Big Tobacco, não é só a indústria do tabaco, a gente está na hora de lidar com os outros fatores de risco, com as medidas de regulação. A gente também tem a Big Food, a Big Soda, a Big Alcohol, quer dizer, a gente tem as indústrias de alimentos ultraprocessados, de bebidas açucaradas, a do álcool, que também são hoje quem são os obstáculos às políticas que a gente quer avançar, porque elas, na verdade, ameaçam interesses econômicos desses setores, assim como a indústria do tabaco se sentir ameaçada. Ou seja, a resistência que a gente tem a avançar nessas políticas não é das pessoas, não é de nós, cidadãos, é uma resistência de um setor que naturalmente se assusta que ele vai reduzir venda, porque aí a gente tem que falar abertamente de conflito de interesse no sentido de que o que é bom para a saúde pública, ele é ruim para alguns setores da economia, ou seja, a empresa que vende o produto X, né, que causa determinado dano, eu, como saúde pública, eu quero que ela venda menos. Muito honestamente, eu quero que o produto dela seja consumido menos. E, obviamente, a indústria precisa dar conta de que vender mais, porque a lógica de mercado é de vender cada vez mais. Então, nada de, também de demonizar ou nada disso. Acho que é uma realidade do mundo que a gente vive hoje. Então, a gente aprendeu, dentre essas lições aprendidas, a gente aprendeu muito sobre o nosso adversário. Isso aqui é um livro, inclusive ele teve presente aqui no TJCC, acho que foi na primeira edição, que ele falou que existe toda uma teia de interesses que elas acabam, como eu falei, aquela coisa, a indústria do tabaco, ela não falava no próprio nome, ela usava toda essa rede de relações, essa mesma teia de interesses, ela está em operação para esses outros fatores de risco que eu mencionei agora. E é uma teia de influência por um modelo de mercado, por um mundo que nós cocriamos, e que eu acho que se a gente cocriou ele, a gente também pode desconstruir e pode criar uma coisa que seja boa para as pessoas também, e não só para o lucro de X ou Y. Aí, falando da obesidade aqui, eu não quero chegar aos Estados Unidos, nem de ter um presidente parecido, e nem em relação ao número de obesos, que a nossa curva está apontando aí para 2020, a gente chegar no mesmo patamar dos Estados Unidos. Eu acho isso assustador. Então, a gente precisa começar a adotar políticas públicas sérias que realmente lidem com a raiz do problema. E aí a gente criou, nesse espírito de que juntos somos mais fortes, uma aliança exclusiva para tratar das políticas públicas de alimentação, e eu vou mostrar um videozinho aí que sintetiza... peraí. Está faltando... Tinha um vídeo aqui. Funciona? Tem um vídeo? Está lá? Não está lá? Que pena. Aí, tá. Tem som? Não tem som. Eu não vou conseguir narrar assim, que nem está a narração ali do vídeo. Mas, enfim, se não tem som, sinteticamente, isso aí sintetiza uma das agendas da Aliança, que a gente está vivendo no mundo uma transição de padrão alimentar,
que é essa transição de padrão alimentar, que é um dos motivos da gente estar vivenciando essa epidemia da obesidade. A gente antigamente comia arroz e feijão, né, com a salada, carne, aquela comida feita em casa, e hoje em dia, né, que era a história da vovó, que ia lá no quintal, matava a galinha, cozinhava, botava na geladeira, tal, e que hoje em dia a gente não tem controle nenhum sobre a forma que os nossos alimentos são produzidos, a gente está deixando de comer comida de verdade para comer alimentos ultraprocessados, e isso tem sido, né, o fator determinante para esse aumento na obesidade que a gente está vivenciando, e a gente quer voltar a ter controle sobre a comida que a gente come, ter acesso à informação sobre a comida. Hoje em dia tem, né, você entra no supermercado, tem uma caixa com uma foto de um frango feliz, escrito frango, que a gente nem tem certeza se tem frango ali dentro de fato, e normalmente nem tem, né? Então, isso assim, é em síntese como mudou o nosso padrão alimentar. Então, vou passar. E aí vou passar já para duas políticas importantes, que já está terminando aqui o tempo. Uma delas é uma proposta de rotulagem frontal, que a gente está defendendo, né? Se a gente fizer uma comparação com o tabaco, você tem 4 políticas principais que foram determinantes. Uma é lidar com o ambiente, no caso do tabagismo for ambiente livre de fumo. No caso da alimentação, por exemplo, ambientes institucionais, o ambiente escolar, você garantir que as crianças tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável. Você tem a questão da rotulagem, assim como da informação clara. Ninguém quer proibir ninguém de comer absolutamente nada, mas a pessoa precisa ter uma forma muito clara de saber o que tem ali dentro daquela caixinha do frango feliz, ou seja lá do que for, que normalmente só tem alegação de marketing, você não tem a menor ideia do que tem lá dentro. Então, a gente defende uma informação muito clara no rótulo. Isso é uma proposta que está em discussão agora na Anvisa. Essa foi a proposta feita tecnicamente pelo IDEC, pela Universidade Federal do Paraná, e que é defendida pela Aliança, pelas organizações de membros de aliança. Essa medida ela foi adotada no Chile com sucesso, é uma medida pioneira. Ela foi adotada no Chile, já está em vigor há 1 ano. As criancinhas olham as embalagens e na hora elas conseguem identificar que é melhor evitar os produtos. Quanto mais selo, pior, a mensagem é essa. E, por exemplo, isso está aliado com a questão do marketing, restrição de marketing. Então, tem uma marca famosa de cereal que tem um personagem felino na capa, né, na frente da embalagem, no tigre lá, né? No Chile, esse mesmo cereal que é lotado de açúcar, que ele é absolutamente inadequado para uma criança, no Chile ele não tem mais tigre, porque ele tem excesso de açúcar, e quando tem excesso de algum nutriente que não é adequado, você não pode fazer marketing voltado para o público até 14 anos de idade. Ou seja, é uma medida super importante, e há toda uma iniciativa não só global, porque a gente está agora vendo a década de ação em nutrição da ONU, então há toda uma movimentação global para a gente avançar nessas políticas, sendo que o modelo do Chile é o melhor do mundo do ponto de vista das análises de saúde pública. Outro tema importante é a taxação. Isso foi uma das medidas mais importantes do tabagismo, que atingiu as populações mais vulneráveis, que foi o aumento de preço e imposto. E, no caso das bebidas açucaradas, a gente vive uma situação completamente absurda no Brasil. E eu ouvi as palavras que eu vou falar agora de um técnico da Receita Federal, que eu não preciso falar o nome, mas cada latinha do refrigerante famoso, que inclusive, surpreendentemente, estava sendo servido aqui hoje, já deixo aqui colocada a crítica. Acho que a gente tem que ser coerente, né, se a gente está falando de prevenção de câncer, que cada latinha desse refrigerante famoso que é produzida, ela é subsidiada com 50 centavos, porque as grandes empresas produzem na Zona Franca de Manaus, e elas, ao invés de pagarem impostos, elas recebem créditos tributários e elas não pagam nada, e a gente está literalmente subsidiando a epidemia da obesidade. Ou seja, isso é um tema urgente que a gente precisa lidar o quanto antes. E eu vou, porque acabou aqui. Isso aqui são algumas organizações que fazem parte dessa aliança. E aqui um convite para quem tiver interesse nesse tema fazer parte. Obrigada. Muito bom, Paula. Vou chamar agora a doutora Mayra Calef, que é mastologista e é presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA.
Acho que nós ouvimos já duas grandes falas e muito importantes para quem já faz advocacy. É uma pena que a gente fala para nós mesmos, porque aqui eu estou vendo, assim, a maioria das pessoas que eu estou vendo aqui são pessoas engajadas, mas que, bom, que querem aprender mais e que entendem o que a gente está fazendo. Porque tem muita gente que não entende. Acham que a gente é porque não tem nada para fazer, ou porque é uma indignada mesmo. Mas, olha, gente, o que mais eu aprendi nesses meus últimos 13 anos de FEMAMA, quase 14 anos de FEMAMA, é que a atuação da FEMAMA, ela reúne a voz do paciente, a voz do indignado e a urgência de mudança. E hoje, o que nós fizemos aqui até agora foi exatamente mostrar toolkits, mostrar ideias, mostrar efetivamente como já se mudou. Então, eu acho que a gente vai sair daqui hoje assim, confortado, porque nós não estamos perdendo tempo. A gente está mudando. E mudar gasta tempo. E eu acho que a gente tem que investir mais. A fala que a gente organizou, e eu agradeço quem nos convidou, foi de última hora mesmo, mas nunca é demais. Eu não sei como que passa aqui. Não sei, nunca é demais dizer que a FEMAMA ela realmente começou porque a gente via que a voz do paciente estava muito espalhada no Brasil, já existiam ONGs que faziam o que se chamava defesa da causa, mais na área de assistencialismo, mas muitas ONGs, e fomos 20 organizações, 19 para ser mais preciso, que num final de semana se reuniram dentro de um hotel bem barato, que era o que a gente podia pagar, e a gente conseguiu fundar a FEMAMA, que nada mais é a FEMAMA é uma associação, tipo guarda-chuva, de associações que colam no advocacy. É só o que a gente faz junto. Cada uma das associações, hoje em dia são 70, todas as associações têm o seu próprio DNA, fazem a sua própria história no local, mas elas colam na questão do advocacy. E nós estamos em 18 estados, mais Distrito Federal, tem estados completamente resistentes, e eu denuncio aqui, e que já foi tentado muitas vezes, Paraíba, Pernambuco, todo aquele interior ali do Mato Grosso, Goiás, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Nós não conseguimos representantes, voz do paciente nesses lugares. E aqui gostaria muito de estar presente para integrantes do Conselho Nacional de Saúde para que nos ajudem a preencher esse mapa cor-de-rosa, não pelo simples fato de ele ser cor-de-rosa, mas pela história que a FEMAMA vem imprimindo na questão da causa do câncer de mama. Nós queremos menos mortes por uma doença que é curável, se detectada precocemente e tratada adequadamente, e nós queremos mais acesso rápido ao diagnóstico. As pessoas morrem na fila quando elas sentem o tumor ou quando elas identificam na mamografia. Ao chegar para tratamento, já tem outro estágio, e aí se perdeu aí tempo de vida. Nós ainda não conseguimos, como o Andrew falou, aqui, 24 anos que eu trabalho como voluntária na causa, nós não conseguimos mudar a mortalidade por câncer de mama. Tem exceções, em algumas cidades, Goiânia, Santa Catarina, tem algumas exceções, algumas cidades, mas não como um todo, como a brasileira mereceria, porque, como eu disse, tem saída, tem cura. Nós temos vários espaços de atuação nacional e internacional, com alianças, e isso nos fortalece, sem dúvida nenhuma.
a gente luta pelo direito do paciente ao acesso ao diagnóstico e tratamento. O que vocês fazem? É isso que nós fazemos. A gente quer aumentar o acesso ao diagnóstico e o tratamento. Aí, desde o início, nós temos pilares dentro dessas duas áreas. Eu tenho que mencionar aqui que nós não inventamos, a gente contribuiu muito com o, vamos dizer assim, o crescimento e fortalecimento da FEMAMA no início, a American Cancer Society. Eu acho que foi assim fundamental essa questão de saber fazer lobby, como fazer um grupo trabalhar junto. E nós temos vários parceiros que eu não vou nomear, vou usar só o nome da American Cancer Society. A FEMAMA, então, como eu disse, é uma organização guarda-chuva e que a gente assim cuidou muito sempre pela união de esforços, objetivos comuns, ter representatividade e fazer ações coordenadas. Isso nos dá credibilidade, força, e nós temos resultados para apresentar. Uma coisa interessante, que é uma coisa assim, eu sou uma pesquisadora, além de médica mastologista, que é aí que eu ganho meus dinheirinhos, mas eu imagino a FEMAMA como assim o DNA, porque é uma concentração de aminoácidos, de fitinhas, e isso todo ano a gente soma esforços dentro de uma Assembleia Geral Ordinária, onde a gente elege as pautas do ano seguinte, com indicadores de resultados, e cada ONG vai lá no seu local, como a proteína, que é, na verdade, a expressão do gene, do DNA, trabalhar. E isso dá um resultado. Sem a proteína, não adianta o DNA. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos nós funcionamos como uma célula única, com várias caras, porque o corpo tem várias caras. Nesse momento, a gente precisou assim entender como funcionar com outros stakeholders, como funcionar com outras sociedades de pacientes, como funcionar com profissionais de saúde. Os médicos nos deram muito trabalho. Como funcionar com os médicos, como funcionar com os governantes. Acho que tudo isso a gente foi aprendendo, e as campanhas de advocacy ajudaram a gente a entender como isso acontecia. Os desafios para nós é construir e manter uma reputação positiva, promover o engajamento da sociedade como um todo e influenciar o desenvolvimento de políticas públicas. Eu trouxe alguns casos que já estão, por exemplo, 13ª edição, já aconteceram em 3 estados, como é o projeto dos ciclos de debates sobre câncer de mama para parlamentares. A gente entendia que eles não sabem nada. Vamos começar por aí. Os parlamentares não sabem de nada, eles são superficiais nos seus assuntos, a não ser naqueles que os interessam. Mas mudar a questão da causa do câncer de mama não era um assunto sexy. Então, a gente tinha que ensiná-los. E a gente, então, começou esses ciclos de debates, começou em 2014, logo em seguida que a FEMAMA foi fundada, nós empoderávamos os parlamentares com informação, regionalizamos os debates para que ele fosse também acontecendo a nível federal, estadual e também municipal. Claro, depois a gente logo viu assim que esses debates, eles promoviam mudanças e engajavam esses parlamentares para que as coisas acontecessem, vamos dizer assim, para resolver problemas locais, estaduais. E, graças a Deus, com uma daquelas portarias do governo, algumas coisas aconteceram a nosso favor, que elas nos empoderavam para dizer, olha,
hoje em dia está descentralizado. O câncer não depende mais do Ministério da Saúde. O câncer, ele descentralizou e o Estado pode, se quiser, e deve tomar conta, e o município deve tomar conta. Eu errei aqui quando eu disse abril de 2014 começando, porque esse ciclo de debates aconteceu em 13 edições, em 13 estados, mas ele vem acontecendo desde 2014. Inclusive, é um projeto que ele é possível graças a uma grant que a gente ganhou do Spark, que é da UICC. Então, a gente tem um fundo internacional para fazer esses ciclos de debates sobre o câncer de mama para parlamentares. Então, tem fotos aí legais, mas ele realmente acontecia, dava muita mídia, e a gente viu que isso valeu a pena fazer e pretendemos continuar. Depois, um outro projeto bacana também é as audiências públicas. E quando a gente faz uma coisa na FEMAMA, a gente tenta replicar. Tipo, tentar todo o modelinho, como também já foi exposto aqui. Lá tem todo o conteúdo, tem a cartinha para mandar para o parlamentar, para solicitar audiência pública, tem tudo já aconteceu. Essas audiências públicas com o objetivo de aumentar o acesso ao tratamento para o câncer de mama metastático, e mudou. O que será que mudou em um ano? Bom, mudou bastante coisa. A gente conseguiu influenciar a política pública. A data de 26 de abril, então, 29 de abril, foi escolhida como o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama, em alusão a esse grande debate que foi promovido, e, graças a Deus, as pacientes metastáticas HER2 positivo atualmente já têm uma lei que elas vão receber tratamento adequado para aquele tipo de gene, porque a medicina está cada vez mais personalizada. Uma coisa interessante aqui é que até desde há 10 anos, por 10 anos antes, esses tratamentos já estavam disponíveis na saúde suplementar. Nós conseguimos, com muito esforço, que fosse aprovado na saúde pública, mas foi restrito para tratamento logo depois do diagnóstico e não para paciente metastática, que continuou recebendo tratamentos genéricos, não alvo. Nós publicamos um artigo, o doutor De Biasi até está participando do Todos Juntos, mostrando quantas mulheres tinham morrido naqueles 2 anos, que eram mais de 800 mulheres morreram por falta desse tratamento. Atualmente, nós temos a lei, saiu aprovada, com consulta pública, com tudo que pode imaginar, de tanta mobilização, mas o governo, quando publicou a portaria, disse que tem até 180 dias para distribuir a medicação, que é uma medicação que ele já compra para o tratamento adjuvante. É incompreensível, a gente não esmoreceu, a gente continua dizendo, e eu publiquei agora há pouco um artigo no Correio Brasiliense dizendo que, e saiu, replicou em tudo, dizendo que é parcial o nosso tratamento ainda e que nós ainda estamos devendo para os pacientes. Então, nós sempre pautamos as nossas lutas com depoimentos de pacientes. A gente é a voz do paciente, a FEMAMA é a voz do paciente, então nós precisamos dos pacientes treinados com aquela cultura de, em 20 segundos no elevador, dar o recado. Né? Acho que é isso o que a gente está crescendo, e não só, não sempre a diretoria ou os líderes, não, nós queremos os pacientes falando com os parlamentares.
a primeira Conferência Nacional de Prefeitas e Governadoras, mas a 7ª Conferência Nacional de Primeiras Damas aconteceu dia 10 de agosto aqui em São Paulo e foi super legal. Então, já tem 7 edições, porque a gente coloca lá no gabinete da primeira-dama os nossos pedidos para apoio e fazer com que as conversas aconteçam, porque não é fácil, às vezes, a gente conseguir ser recebido. Só para completar, essa conferência última reuniu 100 lideranças municipais e estaduais, também tinham profissionais de saúde, sociedade civil. O tema debatido foi a construção de um plano orientador contendo propostas. Mas o que mais pegou é que nós precisamos urgente do apoio para ter o câncer, em geral, sendo uma notificação compulsória. Enquanto ele não for uma notificação compulsória, ele não vai ter a atenção e nós não vamos saber o tamanho do problema. Então, dados. Acho que isso também foi comentado. Eu peço o apoio de todo mundo nesses 2 projetos de lei, agora que nós estamos assim muito empenhados, que é o primeiro, notificação compulsória do câncer, e o segundo é o projeto de diagnóstico, projeto de lei para aconteça em 30 dias. O diagnóstico tem que acontecer em 30 dias, porque a pessoa está morrendo na fila. Os participantes, então, foram fotos lindas, tal, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. E só vou aqui, rapidamente, falar sobre o hashtag da campanha deste ano, que é Pacientes no Controle. A gente se deu conta que falamos em conscientização, falamos muito em detecção, falamos muito em acesso nos últimos tempos, antes de diagnóstico, depois de tratamento, depois de pacientes metastáticas, mas, se o paciente não tiver no controle e não souber como se portar, como enfrentar os desafios da doença, a gente vai ter um paciente enfraquecido. Eu não estou falando do câncer aqui, eu estou falando dos desafios e dos entraves que ele sofre no processo de tratamento. Teve essa consulta pública da Conitec, agora em 2017, quando nós lançamos o Pacientes no Controle, nós fizemos uma super mobilização para fazer com que os pacientes e sociedade civil entrassem na consulta pública para avaliar a inclusão do trastuzumab, o que eu acabei de falar agora. A FEMAMA apoia a inclusão desses tratamentos que já estão na lista dos tratamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. É uma vergonha os nossos governantes, o nosso ministro, ir lá na Assembleia Mundial do Câncer, assina tudo, mas aí não tem os tratamentos essenciais da lista de medicamentos. Então, isso é uma coisa que a gente botou toda a nossa máquina aí, que é pequena, mas ela é forte. A gente fez um duplo apelo: pacientes precisam de tratamento adequado para manter a doença sob controle, pacientes têm aí a chance de influenciar na decisão de ampliar acesso a tratamentos no SUS. Então, esse é o Pacientes em Controle, não é só sobre essa doença, mas também a chance de influenciar na decisão de aumentar o acesso. Nós fizemos uma articulação para aprovação, então, as conquistas da FEMAMA, eu te diria, assim, nos últimos, para pincelar algumas, nós tivemos uma articulação super importante na aprovação da lei da mamografia, que regulamenta a mamografia a partir de 40 anos. Ela é superior às portarias que vieram depois, mas isso é outro caos. Tem que estar atento, porque, às vezes, tem a lei, vem uma portaria e enfraquece a lei. Só aqui no Brasil, isso mesmo. Articulação para aprovação da lei dos 60 dias, que essa
ainda ela não decolou para todos. Acho que nós temos que continuar atentos a ela, que garante a todo paciente oncológico pelo SUS o início do tratamento até 60 dias. O Ministério da Saúde decidiu, então, disponibilizar o tratamento do trastuzumab, a decisão sobre o pertuzumab, que é para paciente linha 1, para paciente metastático, ainda não está completa, ainda também não foi anunciada. Não existe outros tipos de tratamento, não existe outros tipos de tratamento. Quisera eu poder dizer assim, olha aqui, ó, tem todos esses para escolher, não existe. A paciente HER2 positiva, ela é dependente dessas drogas-alvo. Criação de projeto de lei já protocolado pela deputada Carmen Zanotto sobre a incorporação do registro compulsório do câncer e a criação da lei na Câmara Federal para a aprovação da lei dos 30 dias. Quer dizer que nós já estamos lá. Agora falta trabalhar em cima. Eu queria só convidar para amanhã vocês assistirem, então, e se engajarem na nossa campanha de Outubro Rosa. Nós não fazemos, apesar de a FEMAMA ter sido a responsável por trazer o Outubro Rosa para o Brasil em 2008, graças a uma articulação da Susan G. Komen, do governo americano, quando eu fui lá e apertei junto com uma primeira-dama, não vou dizer quem, porque não interessa, a Casa Branca de cor-de-rosa. Logo depois, a gente veio com essa ideia e o troço decolou. Hoje em dia, ele pertence ao mundo, o Brasil está super engajado nisso, e a gente aplaude. Eu acho legal quando as pessoas me telefonam, dá para entrar? Gente, isso aqui é uma campanha que essa sim, ela impulsionou tem gente que critica, porque nem tudo é cor-de-rosa, mas é que é uma cor. O que importa é que esse ano, nós vamos falar sobre os pacientes no controle, e tem a ver com o que o Andrew falou, tem a ver com o que a Paula falou, com o que vai ser falado ainda, atitude exige coragem. Acho que uma das coisas que a gente pode se orgulhar para contar para os netos é que a gente fez parte. A gente assumiu uma causa. E eu não acredito mais em pessoas sem causa. Muito obrigada. Obrigado, Mayra. Agora vamos ouvir o Dr. Albert Sena, advogado e coordenador de políticas públicas da Abrale. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Albert, da Abrale, e eu tenho a difícil tarefa, depois dessas mulheres brilhantes, e substituir a Merula aqui, de falar um pouquinho do que a gente faz na Abrale, na área de advocacy. Como vocês sabem, a Abrale é uma associação de apoio a pacientes que surgiu em 2002, com a missão de trabalhar para que todos os pacientes com cânceres no sangue tenham acesso ao melhor tratamento possível. A gente fala que esse tema está um pouquinho ultrapassado porque a gente já passou disso. Além do tratamento, a gente busca que o paciente e que todas as pessoas tenham acesso a uma vida de qualidade e que a saúde pública melhore como um todo. E trabalhamos ainda em todas as áreas da oncologia. O movimento Todos Juntos contra o Câncer é fruto desse trabalho mais amplo. E aí, lá na Abrale, a gente trabalha sob os seguintes pilares. A gente trabalha com informação e educação, apoio ao paciente, pesquisa e políticas públicas, incidência política, que está relacionada com o nosso tema, que é o advocacy. Esses são os principais projetos da Abrale. A gente tem o projeto Dodói, voltado para as crianças, Todos Juntos contra o Câncer, que, embora tenha sido induzido pela Abrale, hoje é de todo mundo, são muitas associações envolvidas, e é um projeto que é de todos. O OncoEnsino, a Aliança Latina e o Observatório da Oncologia, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. É importante dizer a quantidade de pacientes que nós atendemos lá na Abrale, porque a gente fala de advocacy, a gente fala de representatividade. Essa palavra é muito importante quando a gente trata desse assunto. O advocacy só é possível porque a associação ou a entidade, ela representa, ela dá voz a uma categoria de pessoas. A incidência política tem essa correspondência, eu preciso falar em nome de alguém.
advocacy não é à toa, aparece muito com advogado, tem a ver com isso, a representatividade, a defesa do direito. Atualmente, a gente tem 25 mil, quase 26 mil pacientes cadastrados nos nossos bancos de dados, e aí a gente atende desde leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e outras doenças do sangue. A gente representa esses pacientes em demandas que são sérias e que afetam a vida desses pacientes no dia a dia. A principal demanda atendida tem a ver com acesso ao medicamento, tem a ver com acesso ao tratamento. Essa é a principal demanda que chega até nós e essa é a nossa principal atuação atualmente. Mas a gente atende outras dificuldades que os pacientes enfrentam, relacionadas a exames, acesso à previdência, INSS, informações multiprofissionais, direitos de uma forma em geral, segunda opinião médica e outras demandas que eventualmente surgem. Pensando nisso, a Abbrali se fortaleceu na construção de conhecimento, na construção de dados que amparem a sua atuação. A gente ouviu nas falas anteriores da importância de se ter conhecimento, da importância de se ter ferramentas técnicas que apoiem as ações. A Abbrali, baseada nisso, criou o Observatório da Oncologia, que é uma plataforma que monitora os dados abertos, os dados públicos disponibilizados pelo governo relacionados à atenção oncológica, e, a partir desses dados, faz conhecimento, cria conhecimento para poder levar para o governo, para os tomadores de decisão, as demandas subsidiadas com dados. Então, a gente hoje tem mais de 20 estudos publicados e a gente tem alguns dados sobre câncer de mama, o custo do paciente com câncer. Então, a gente tem vários estudos que são fundamentais para demonstrar para o Estado, para demonstrar para o tomador de decisão que medidas precisam ser tomadas para melhorar a atenção oncológica. Só para citar como exemplo, a gente, no ano passado, fez um estudo que comprovava que os pacientes que são diagnosticados no estadio 3 e 4 custam, às vezes, 5 vezes mais do que o paciente diagnosticado no estadio 1. Isso para reforçar uma política que faça com que o Estado invista em diagnóstico precoce, em detecção precoce, para poder garantir que o paciente seja curado da doença. Aqui, só para falar um pouco da atuação da Abbrali na aprovação da Lei dos 60 dias. Eu estou passando rápido porque tem muita coisa, então... falar um pouquinho sobre judicialização. É importante, nesse tema, dizer que a Abbrali entende que a saúde pública, o sistema de saúde público, é um ganho para a sociedade, é importante para toda a população brasileira. O SUS é um avanço e é um exemplo para o mundo. E a gente tem que trabalhar na defesa desse modelo, desse sistema. A judicialização é um dos problemas que afeta o SUS hoje. E a gente entende, trabalha com ações que busquem diminuir a judicialização. De que forma? Propondo que o governo faça estudos e até promovendo estudos que comprovem que o medicamento quando aprovado, incorporado no sistema, pode baratear o custo do tratamento em relação a um tratamento que não use aquele medicamento. É importante dizer que o SUS, eu já falei para vocês que o SUS é um avanço, e que a saúde é um direito da população, e por isso é importante a defesa desse direito. Outra questão que é relevante ressaltar são as desigualdades nesse país. A gente tem hoje duas saúdes, a gente tem uma saúde pública e uma saúde privada, e parecem dois países. A saúde pública, muitas vezes, é defasada em relação à saúde privada, a gente tem alguns dados que comprovam isso. Por exemplo, hospitais, a diferença, a taxa de mortalidade em hospitais públicos foi maior do que em hospitais privados. Então, isso demonstra as desigualdades que a gente tem e a demanda por enfrentar essa desigualdade. Aqui mais uma informação nesse sentido, as diferenças de acesso a medicamento e a tratamento entre saúde pública e privada, mas não é novidade para ninguém, né? E aí a gente fala um pouquinho da atuação da Abbrali diante dessa desigualdade. Então, a Abbrali
tem uma atuação focada no paciente, individualizada, então a gente trabalha junto ao paciente para empoderar esse paciente e melhorar a vida desse paciente, buscando, por exemplo, segunda opinião médica para que eles tenham acesso a uma opinião mais qualificada e que direcione para um tratamento mais efetivo. E como que a gente entende o papel da sociedade civil nesse cenário? A gente entende que a sociedade civil precisa se mobilizar, a sociedade civil dá voz ao paciente, à sociedade, às pessoas, e por isso a gente mobiliza as instituições em rede para que, de forma colaborativa, crie proposições para o poder público. A gente também busca replicar modelos de eficácia e elaborar propostas inovadoras que atendam às demandas dos pacientes. O movimento Todos Juntos contra o Câncer é reflexo dessa atuação. Então, é a união de entidades que atuam na defesa dos direitos dos pacientes para propor soluções, monitorar o que está acontecendo e propor soluções para as dificuldades enfrentadas. Diante disso, a Abrali tem um departamento de advocacy, a gente tem uma atuação, atualmente a gente está presente no Conselho Nacional de Saúde, a gente faz parte da ANS, a gente tem assento na Câmara de Saúde Suplementar, no Comitê, no COSAúde, na Anvisa, e as ações juntos à Frente Parlamentar de Controle do Câncer. Lá no Conselho Nacional de Saúde, a gente está encampando uma pauta de trazer a oncologia para o centro do debate, levar a oncologia para o centro do debate da saúde pública. Na ANS, esse ano, a gente conseguiu, por meio de ações fortes junto à população, nas consultas públicas, apresentando propostas para incorporação de medicamentos no rol da ANS. A gente conseguiu esse ano, por exemplo, 5 medicamentos, a incorporação de 5 medicamentos oncológicos, que é uma grande vitória no rol da ANS. Na Anvisa, a gente também costuma fazer atuação para aprovação de novas tecnologias que são trazidas para o Brasil. E junto à Frente Parlamentar do Câncer, a gente também tem uma atuação de proposição de leis que melhorem a vida do paciente, como, por exemplo, equiparar os pacientes com doenças crônicas a deficientes, em alguns casos, quando ele não tem condições de reabilitação, e outras ações. Eu tentei ser o mais breve possível, porque o tempo é curto. Quem precisar falar comigo, meu nome está aí, alber@brali. Fiquem à vontade para mandarem e-mail. Tá bom? Agradeço a todos. Vamos ao debate. Bom, gente, obrigado, Albert. I would like to invite Andrew again to the floor. Nós temos aí 20 minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E eu até vou aproveitar que nós estamos aqui nesse momento falando de advocacy para dar uma notícia que acabou de sair no mundo inteiro, que foi o seguinte, caiu de vez o projeto republicano de acabar com o Affordable Care Act nos Estados Unidos. Eles desistiram agora, há pouco, de colocar em votação, porque não conseguiram suporte. E isso, com certeza, teve um grande impacto. Para isso, teve grande impacto todo o movimento que foi feito, que mostra o quanto a sociedade tem que estar atenta e o quanto que o advocacy pode promover de mudança ou impedir uma mudança quando ela for infeliz. Então, eu queria até aproveitar a presença dos palestrantes para a gente pensar um pouquinho no quanto que a gente... Todo mundo falou de influenciar, de mexer fazer lobby de verdade. E o quanto que isso, hoje em dia, a gente consegue... Mayra colocou alguns exemplos práticos, a Paula mostrou treinamento, mas o quanto a gente tem que trabalhar para educar os nossos futuros líderes, se é que eles estão sendo formados, como é que eles podem ser formados, e onde é que vocês acham que a gente tem que mexer para criar uma próxima geração de líderes que seja mais sensível às demandas dos pacientes? Quem se habilita? Eu acho que nós lidamos pouco com as universidades. Nós deixamos as universidades muito protegidas das questões da sociedade civil. As universidades, assim, uma ou outra, elas têm as suas próprias questões, mas como se o que se passasse na casa delas, por exemplo,
ou no ambiente, não dissesse respeito. Então, eu acho que, sinceramente, eu acho que nós temos que dar uma sacudida na universidade brasileira. E eu vejo, quando nós temos estagiários, quando nós temos, nas nossas organizações, ou mesmo dentro do hospital, como é rico quando ele vem agregar. Então, eu acho que talvez o que falte é uma aproximação, falte uma convocação. E não só vestir camiseta vermelha ou verde ou amarela. Nós temos que tratar dos nossos problemas. E eu acho que as universidades são um lugar que a gente não está mexendo. Não, assim, complementando, eu acho que a gente precisa de participação cidadã, acho que a gente precisa de política com P maiúsculo, não estou falando de política partidária. Acho que a gente está vivendo um momento muito infeliz, não só no Brasil como no mundo, mas eu estou buscando encarar esse momento infeliz, essa crise. A gente está vivendo uma crise profunda, uma crise profunda. A gente está vendo, eu não sei quanto que a gente já tem a dimensão desse desmonte da saúde, da educação, do papel do Estado, né? Eu acho que você não pode achar que todas as soluções para todos os problemas vai ser que tudo vira mercadoria, que eu acho que há uma tendência nesse sentido. Então, acho que a gente precisa politizar as pessoas, e as pessoas precisam acreditar que não há democracia sem política. Então, acho que a gente precisa fazer política, sim, porque fora da política não há solução da gente viver num coletivo, né? E eu não estou falando de política partidária, né? Repito. E aí, para você politizar, eu acho que os jovens precisam se envolver nesse debate, né? Eu acho que isso está acontecendo em alguns lugares, outros não, mas eu acho que existem tribos, bolhas, lugares onde esse debate está acontecendo, a educação é fundamental, e não vai ser tirando o recurso da educação que a gente vai conseguir fazer essa politização da cidadania, para a gente conseguir superar essa crise que a gente está vivendo, né? Então, acho que seja uma grande oportunidade de revisão do que está acontecendo aqui agora, porque, assim, eu não acho que a gente tenha saída para o Brasil que não passe por uma reforma política, por uma reforma tributária, que eu garanto que qualquer pessoa que, desde que se entende por gente, fala nisso. Na área da saúde, a gente vive distorções completamente absurdas. Foi falado mais cedo, a gente subsidia fortemente a saúde suplementar, seja com plano de saúde para servidor ou para parlamentar, ou, enfim, ou através de isenções fiscais, enquanto a gente tem uma situação fiscal, como eu exemplifiquei aqui agora, de que você está subsidiando a produção de coisas que fazem mal para a nossa saúde. Quer dizer, tem alguma coisa errada com o nosso sistema tributário. Então, essas questões todas, elas passam por essas questões sistêmicas que a gente precisa debater, precisa botar na mesa, precisa ter acesso à informação para a gente conseguir chegar a algum lugar. Só reforçando o que foi dito, além disso, a gente tem que criar uma cultura de advocacy, a gente tem que criar uma cultura de representatividade social. Fazer com que as instituições saibam que elas representam a população, são a voz da população nos espaços decisórios. Essa cultura tem sido desenvolvida no Brasil, a gente tem visto alguns cursos que tratam de advocacy, de gestão pública, política pública, mas acho que isso precisa ser fortalecido em outros meios, precisa ser levado para outros lugares, para outros espaços. Essa discussão precisa ser ampliada, alargada. Queria aproveitar a presença do Andrew para fazer uma pergunta para ele, colocando o seguinte: tem uma visão de fora, de outro país. Receiving the question. A minha pergunta é: nos Estados Unidos, as pessoas procuram, você vê o alcance do advocacy antes da pessoa ser atingida pela doença, seja na família ou ela mesma? Ou seja, já existe interesse da juventude, ou mesmo pessoas um pouco não tão jovens, mas que não estão vivendo um problema, se envolverem com esse tipo de ação, ou espera que isso chegue nela para poder se mobilizar? My experience is that most
most, I'm listening to myself, most advocates have been touched by the disease. My experience is that if it's not the advocate themselves, it's a family member or a friend. It's possible that a young person may just be attracted to certain causes that have not touched them personally, but I find that most have been touched, and I think that's a good thing, because most advocates that have had a family member or themselves impacted by a disease are extremely passionate about the disease. And the passion, I think, is what drives all of us to accomplish what's important to us, right? You thought getting rid of smoking in bars, that will never happen, right? The pushback would be incredible. Same thing in the US, the pushback was incredible to stopping smoking in bars, but the people that were affected by lung cancer were passionate about it. And the people that could become affected by it, that went to bars, that didn't want to inhale the smoke, were passionate about it. So passion drives the cause, passion drives the result. But I think what you said really, to get back to your other question, what you said really strikes home to me is that governments have a choice of where they want to spend money, right? And I think that governments that don't choose to spend it on the citizens' health care are sending a really bad message to their citizens. I think that the message they have to send is that they care about their citizens and they want them to live long, healthy lives with the best medications that are available and the best therapies that are available. And that's why when I meet with health ministers, I say, you have an incredible opportunity to send a message to the society that you care, as opposed to a message that says, you know, we want to put more money in missiles or shopping malls or big parking lots, not your health care, and so you're not going to get access to Herceptin, or we're not going to get access to Avastin or something like that. So I hope that helps. Yeah. Bom, agora a gente pode abrir, a gente tem 10 minutinhos para abrir para a plateia. Tem um lá no fundo que eu vi agora, desculpe, ali à sua esquerda, na minha esquerda. Depois aqui no centro, tá? Por favor. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho, para a Paula, principalmente. Eu sinto muita ausência de uma ação de advocacy por pessoas mais novas, mas não por a gente não querer, por a gente não ter espaço ou não ter título para isso, né? Mas quem é você para querer botar a boca no trombone, normalmente, né? E eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Eu estou na pesquisa, né, faço mestrado, e eu sinto que o mestrado em si não significa nada se não tiver uma ação política por trás e esse conhecimento chegar a quem deva chegar, né? E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso. Olha, eu acho que assim, você tem que se envolver, né, a causa que te atraia mais. Eu acho que tem não falta coisa para fazer, não falta causa para apoiar, não falta gente que precise de gente mobilizando outras pessoas. Eu acho que existem vários, assim, eu conheço vários canais, a gente tem uma parceria muito próxima com pessoas ligadas, por exemplo, agora na área da alimentação, a gente tem uma rede que tem centenas de nutricionistas super envolvidas com o tema ali, né, com aquela coisa da saúde pública, né, sair assim, eu pensar no todo, não é só coisa do consultório, do indivíduo. Eu acho que é assim, vamos conversar, porque eu acho que o que a gente precisa muitíssimo é quanto mais gente envolvida, melhor, e daí a proposta de fazer trabalho em rede, né, e propiciar esses espaços de troca que a gente tem tentado fazer, e eu acho que tem várias organizações que estão tentando fazer. Eu acho que a gente pode pensar em formas de procurar, porque eu acho que tem muitas opções de engajamento, inclusive uma que é super importante, que está acontecendo agora, né, mas é claro que aí acaba sendo mais organizações que estão em Brasília, se a gente fala de coisas federais, mas acho que tem a nível local também, que é a questão da participação na política. Está tendo discussões super interessantes sobre esse tema, e a gente precisa de muita ventilar com pessoas mais jovens, porque eu acho que as pessoas, eu sinceramente acredito que a população está realmente, os jovens principalmente, eles estão vendo o que está acontecendo. Eu acho que está todo mundo vendo, eu acho que está na frente do nosso nariz. A gente precisa se organizar e se mobilizar, mas eu estou à disposição para dar ideias.
Vir aqui no meio, por favor. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta anterior sobre a relação com as universidades e, de alguma maneira, essa pergunta também puxou. Eu queria que vocês falassem um pouco qual a base de evidência para se fazer advocacy, né? Porque a gente fala muito, por exemplo, da pesquisa. Eu, quando comecei a ouvir pesquisa baseada em evidência, eu digo, mas qual é a pesquisa que não é baseada em evidência, né? Isso virou um senso comum e sempre parece que a gente está falando de pesquisa médica. Então, eu acho que a atuação em advocacy também pressupõe um baseado em evidência. Então, que tipo de evidências, na experiência de vocês, são importantes, né, para subsidiar as ações de advocacy? Assim, há algum tempo já, talvez assim, já quase 10 anos, a gente não faz nenhuma campanha, não toma nenhuma atitude perante aos nossos alvos sem um embasamento não só científico, no sentido de ciência, medicina, sem algo concreto que embase o que a gente está falando. Seja na área do direito, seja na área do, às vezes, ambiental, seja na área da medicina, enfim. O que a gente tem também, acho que tem cada vez mais tido um peso, desde que seja eticamente acordado com um comitê de ética, é perguntar para o usuário, é perguntar para o paciente o que ele sente. É saber como aquele público que está se sentindo lesado ou que quer mudança se sente em relação a isso. Mas isso, às vezes, custa bem caro para ter um peso. Então, estudar, e aí, graças a Deus, nós temos mestrandos aqui neste local, né, se interessando pelo tema Todos Juntos contra o Câncer. Estudar é básico. Saber do que tu está falando é básico. E, quando a gente não sabe, a gente pergunta. Como você falou, né, Paula? A gente vai atrás, a gente procura saber quem é o cara que sabe, vem aqui nos ensinar. E é impressionante como, cada vez menos, a gente paga por isso. Cada vez menos a gente paga por isso. Cada vez mais a gente tem essa doação de tempo, de recurso humano, quando existe uma causa, quando existe resultado, quando existe um grupo de interesse. Então, eu acho que também, só voltando lá no teu ponto, grupos de interesse, né? Acho que esse é a palavra. Às vezes não é de paciente, às vezes não é de... Mas grupos de interesse. Acho que isso tu pode fazer no quintal da tua casa, na garagem da tua casa, e aí lá para vocês vão chamar o fulano de tal, que eu vi ele dando uma reportagem. Olha, hoje em dia as pessoas estão com falta do que fazer para mudar, para se sentir importante, para se sentir prestigiado. Está todo mundo muito desprestigiado, está todo mundo largado, está todo mundo... Mas a gente não, né? A gente está ali, ó. Nós temos um caminho. Queria até ouvir um pouquinho o Albert, que tem a experiência da coleta de dados da Abrali, para falar sobre isso. Isso que você falou é muito importante. Lá na Abrali, a gente trabalha sempre baseado em alguns elementos que são fundamentais. Primeiro, a gente tem a validação de um comitê técnico-científico. Então, a gente tem médicos que atuam na área, a gente tem pesquisadores, a gente tem profissionais de áreas específicas, como, por exemplo, nutricionistas, psicólogos, advogados. Então, a gente sempre vai buscar a validação desses profissionais que detêm conhecimento. A gente tem um outro instrumento, que é o acompanhamento do paciente. A gente tem algum tipo de pesquisa que chama segmento do paciente, segmento médico. E aí, a gente liga para esse paciente para entender quais são as demandas dele, para entender qual é a realidade desse paciente. Esse dado, essa informação é muito importante e é uma ferramenta que subsidia de forma muito valiosa as ações. Então, quando a gente chega para o decisor, para o agente decisor, para o poder público, e mostra para ele, ó, essa é a realidade do paciente,
é assim que ele está se sentindo, essa é a informação científica, médica, que valida aquilo que a gente está falando, a gente vai com força. Só para te dar um exemplo, esse ano a gente participou do CoSaúde e pediu a incorporação de um medicamento que, num primeiro momento, foi negado pela ANS. E a gente foi atrás de elementos científicos com o comitê médico e foi atrás de pesquisas internacionais, inclusive, que comprovavam que a decisão que foi tomada estava errada. E esse elemento foi suficiente ou foi capaz de reverter aquela decisão do poder público que estava errada naquele momento. Então, a informação é muito importante. Então, ter uma equipe que te ajuda, que está engajada junto com a atuação, é muito importante nesse sentido. Tá? Vamos ver ali na pergunta. Bom, oi. Eu não posso deixar de falar, né? Lógico. Primeiro, eu quero fazer uma observação que aqui está a composição do Conselho Nacional de Saúde completa, FEMAMA, ACT e Abrale. Essa composição representa todos nós aqui no Conselho Nacional de Saúde, todos os meses, né, pelas políticas públicas de saúde. Do segmento de usuários, exatamente. Em relação ao advocacy, né, e eu acho que é uma questão que a gente vê lá no Conselho, e eu queria saber se vocês concordam com a minha visão pessoal, que eu acho que o brasileiro está acostumado a não ter responsabilidade. Quando você fala que a gente precisa de líderes, a gente precisa de menos líderes, a gente precisa de mais cidadãos, de mais empoderamento do cidadão nas tomadas de decisão. Ele não precisa ser o que está na ponta, ele não precisa ser o líder que vai apontar a decisão, mas ele precisa participar desse processo mais. Eu acho que ele precisa se empoderar mais das informações para poder participar mais disso. Então, eu só quero saber se vocês concordam comigo. Assim, é isso. E se vocês concordam que essa cultura está mudando, e que, mais do que a universidade, acho que a gente tinha que levar isso para as escolas, na verdade. Uma das coisas que eu tenho defendido muito lá no Conselho é que essa educação em saúde tem que ir para o PSE, não só a educação sexual, sabe, não só a educação de gênero, mas essa educação em saúde também, porque aí essa plantinha do advocacy vai crescer lá dentro da criança. Ela já vai crescer sabendo que, se ela tiver empoderada, se ela tiver informação, ela pode ajudar na tomada de decisões no final. Queria que vocês comentassem um pouco essa... Eu concordo plenamente com a posição da Carol Haddad, ela é nossa companheira lá no Conselho Nacional de Saúde. Realmente, a gente precisa empoderar o paciente, empoderar a sociedade, não só o paciente, mas toda a sociedade, da importância de ser agente decisório nas políticas públicas. A população precisa ter consciência de que ela é a destinatária da política pública. E, por conta disso, ela é agente de construção dessa política que vai impactar na vida dela. Então, a gente sempre busca trabalhar, por exemplo, nas campanhas de consulta pública, engajar a população, a sociedade, os pacientes, para que participem dessas consultas, para que deem a sua opinião nos processos decisórios. Acho que eu vou deixar as meninas falarem mais. Eu só queria aproveitar também e falar uma coisa, que uma vez, ano passado, a gente estava aqui nesse fórum discutindo, e um desafio que apareceu foi: vamos levar o advocacy, por exemplo, no caso da faculdade, para as ligas acadêmicas. Que eu acho que no caso da medicina, especialmente minha área, a porta de entrada são as ligas acadêmicas. Não adianta esperar mudanças a nível de conselho de universidades. A gente tem essa porta aberta. E líder, na verdade, não é o que chega no final. Líder é o que puxa o exemplo, é o que puxa o esforço das pessoas. Não é o líder não é aquele que, obviamente, vai estar na ponta. Não, totalmente concordo, Carol. Acho que eu queria fazer um comentário sobre a história de pesquisa, para a gente, quando a gente tem, inclusive, uma publicação que fala pesquisa para advocacy, porque pesquisa não é uma coisa de pesquisa clínica, ciência dura, quantitativa, que você fica não sei quantos anos estudando uma coisa. A gente tem uma relação muito próxima, e não significa que seja pior ou menos válida, né? Então, você tem N exemplos de pesquisas que você pode fazer que são relativamente rápidas, que vão ser super importantes você fazer incidência política. Vou dar um exemplo aqui. A questão, né, que as pessoas estão sedentárias, não sei o que lá. Faz uma pesquisa rápida. Será que a gente está pagando imposto de bicicleta e não paga de cigarro? Enfim, você pode fazer 1000 cenários e configurações e fazer pesquisas rápidas com dados que são públicos, que podem te dar uma informação
informação super importante você trabalhar com a advocacy. Conheço uma campanha que foi feita nesse sentido, né, de promover atividade física, tipo assim, vamos tirar o imposto da bicicleta e botar no cigarro. Né? Quer dizer, assim, são coisas assim, pequenas, são dados que estão aí, que nem essa que eu estou falando, que a gente está descobrindo agora que a gente financia a produção de refrigerante. Eu não sabia disso. Isso é uma informação fundamental para fazer advocacy, isso tem que mudar. Ou seja, pesquisa é muito amplo quando a gente está falando de advocacy. Né? Eu acho que é assim, para a gente ficar um pouco mais confortável, que não precisa ser só o cientista com um doutorado que vai ter capacidade de fazer uma pesquisa. Eu acho que todos nós, a gente pode sentar, ter ideias e pensar em formas criativas de conseguir avançar nas políticas. E lembrar que a gente está vivendo o mundo do Big Data. Né? A gente está vivendo num mundo em que a consulta inicial que pode gerar um dado de pesquisa como esse pode ser feita no celular, num aplicativo, uma coisa muito mais simples, uma ferramenta muito mais simples do que a gente esperar um processo, às vezes, muito mais caro. Né? Bom, gente, a gente está sem tempo para continuar a conversa, a gente ia ficar... Tem mais uma? Tem que ser a última, então, porque já me sinalizaram 2 vezes aqui, vou tomar uma bronca daqui a pouco. Boa noite, prometo ser breve. Bruno Hellman, da DJ Diabetes Brasil, e embaixador do programa Blue Circle Voices, da Federação Internacional de Diabetes. No caso do diabetes, é um pouco o contrário da realidade que vocês trouxeram. É justamente um perfil um pouco mais jovem, recém-formados ou até mesmo universitários que têm levado essa voz, trazido essa representatividade das pessoas com diabetes. E essas pessoas, na grande maioria, têm diabetes tipo 1. A nossa grande dificuldade é de engajamento da maioria da população, que representa mais de 90%, que é a população com DM2. Existe grande movimentação nas redes sociais, reclamação de falta de insumo, falta de profissionais de saúde qualificados, mas todas as vezes que, enfim, nós abrimos petições, abrimos consultas públicas, pedimos, enfim, incentivamos tuitaço, etc., no Ministério da Saúde ou contra o ministro, não tem essa mobilização. Eu queria saber, baseado na experiência de vocês, como vocês sugerem para engajar essa população? Porque a sensação que a gente tem é reclamar, todo mundo reclama. Na hora de mexer literalmente o mouse para assinar uma petição, ninguém faz. Qual a tua experiência? Olha, leva tempo. Porque a gente tem que insistir e ter sempre alguma coisa bombando. Né? Agora, eu te falo assim, ó, talvez o brasileiro não conheça os seus meios institucionais de mostrar a sua cara, o seu pensamento. Ele está aprendendo, é pouco tempo que tem coisa na rua aí, essas manifestações, né, tão fortes e eficazes. Então, eu acho assim, ó, vou te dar uma dica. E eu gostaria também de me reportar ao que o Andrew falou, porque eu fiquei um pouco assim, puxa vida, a gente é de câncer de mama, mas a gente batalha em câncer em geral, mas tudo isso é NCDs, tudo isso são doenças não comunicáveis, que é do que eu, provavelmente, vou morrer, do que os meus filhos vão morrer. Então, nós precisamos aliarmos. Eu não assino as petições dela, tu não assina as minhas. Nós precisamos assinar como NCD. Eu acho que nós precisamos entrar nesse guarda-chuva, do qual a minha querida colega aqui é do Conselho Internacional das Doenças Não Comunicáveis. Eu estava lá presente quando eu te vi assumindo isso, porque, se vocês estão engatinhando e ainda não tem esse AUE, a gente também não tinha até há pouco tempo atrás. E eu nem sei se temos para tudo. Então, só para te dizer, acho que a gente tem que se unir numa grande NCD, sem perder o foco. Diabetes, doenças pulmonares, câncer, o que for.
Mas a gente precisa, porque quando eu ouço o que o Andrew falou, que eles já mudaram de câncer de cólon, eu fico chocada, porque aqui a gente não está fazendo nada. E eu sei que no meu estado é a segunda causa de câncer de mulher. Que horror! Então, assim, eu aqui estou... Vem, amigo, vamos se ajudar. Bom, gente, vou ter que encerrar. E agradeço a participação de vocês. E lembra o seguinte, amanhã de manhã cedinho tem mais. Então, descansem e cheguem com muita vontade amanhã também. Obrigado a todos.